Hoje a aula é sobre rendimento de carcaça bovina. Pessoal, você sabe o que é carcaça? O que seria carcaça, pessoal? Quando a gente fala carcaça. Vai postando aí no chat, para a gente ir acompanhando. Acredito que vocês já tenham visto isso em outra disciplina. Animal, abatido, desviscerado, desprovido de patas, cabeça. Ou seja, é só a carcaça, né? O animal abatido, esfolado, desprovido de patas, cabeça, aparelho reprodutivo e por aí vai. Então, só a carcaça. Vamos continuar a conversa nossa, né? Aqui tem até uma definição, né, do que seria carcaça: animal abatido, sangrado, esfolado, desviscerado, desprovido de patas, glândula mamária na fêmea, verga e testículos no macho. Essa aqui seria a definição teórica sobre carcaça. Aí eu queria perguntar para vocês, todo mundo sabe a diferença? Quanto que pesa uma arroba de boi? Isso aí eu já falei 1 milhão de vezes na sala de aula, mas hoje é importante ter ciência desse peso aqui para a aula. Posta aí no chat. Quanto pesa uma arroba de boi? Não estou vendo. 30 quilos, Fabrício. 15 quilos, Pedro Henrique. 15, Rayano. Luísa, 15. 15. Com certeza. Uma arroba, gente, sem sombra de dúvidas, ela pesa 15 quilos. Isso aí é uma definição matemática. Não cabe a nós questionar isso. Ah, professor, por que alguns alunos e alguns produtores falam que no campo a arroba de boi é 30 quilos? Porque, na verdade, lá a gente considera um animal vivo. Mas o que a gente vende é o quê? O animal a gente vende carne. Quando a gente tira ali, ó, sangue do animal, esfola o animal, tira as vísceras, tira a cabeça, tira a pata, tira a glândula mamária, tira o aparelho reprodutivo, basicamente sobra em média 50%. Então, se convencionou no campo a gente falar que a arroba do boi pesa 30 quilos. Mas na verdade não são 30 quilos, porque a gente fala a arroba do boi vivo, 30 quilos. Mas quando a gente considera que retirou todas as partes, sangue, vísceras, couro, cabeça, patas, mais ou menos sobra 50%. Aí a gente convencionou falar que o animal vivo que a arroba do animal vivo é 30 quilos, mas é importante ter essa ciência que a arroba, ela pesa realmente, é uma convenção matemática, 15 quilos. Ah, professor, mas o frigorífico compra o quê? O frigorífico compra carne, compra carcaça. E lá no frigorífico que ele paga é a arroba de 15 quilos, não é a arroba de 30 quilos. Alguém ainda tem dúvida com relação a isso aí, sobre a diferença da arroba de 30 para 15 quilos? É só uma questão prática. No campo a gente fala 30 quilos, mas é porque o animal está vivo. Na hora que eu retirar a parte que, de certa forma, não é carne, vai sobrar a metade. Essa metade seria os 15 quilos. Ok? Alguém tem dúvida, Leonel, Fabrício? Vocês têm compreensão sobre isso, pessoal? Ficou claro? Beleza. Leonel, ficou claro? Então, tranquilaço. Beleza, então vamos avançar. É só para a gente começar a aula já com o pé direito. Aqui, gente, o que seria aqui? Rendimento de carcaça. Fala aí para mim, o que seria rendimento de carcaça? Significa o quê? Quanto daquele animal vivo que foi convertido em carne ou carcaça. O quanto daquele animal vivo foi convertido em carcaça. Lembrando novamente, a gente vende o quê? Animal vivo. Mas se eu estiver vendendo animal vivo, aí outra conversa. Mas normalmente a gente extermina os animais e vende o quê? A carcaça. É o que importa, é o peso de carcaça. Não importa o peso do animal vivo, o importante é o peso de carcaça. E lá, e o que importa para a gente é o rendimento de carcaça. Essa aula de hoje é fundamental, pessoal. É importante prestar atenção, se envolver, porque isso aqui pode ser um diferencial entre a lucratividade e o prejuízo no sistema produtivo, principalmente sistemas mais intensivos de produção. Eu coloquei até uma fórmula aqui, né, que é a relação entre o peso do animal vivo e o peso de carcaça expresso em porcentagem. Como assim, professor? Aqui, ó, rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça é o quanto que eu vou aproveitar de carcaça ou de carne daquele animal vivo.
Basicamente, essa forma é o quê? RC, que é rendimento de carcaça, que é igual peso de carcaça quente, ou seja, abatemos o animal, retiramos lá vísceras, couro, patas, cabeça, tudo, o que sobra a carcaça, né? Então, é naquele momento que o peso da carcaça quente. Então, o peso da carcaça quente dividido pelo peso vivo, né? Que é o PV, é o peso vivo, vezes 100. O 100 é só para dar um valor percentual. Senão, não vai ficar em porcentagem, né? Então, fica rendimento de carcaça é igual peso de carcaça quente dividido pelo peso vivo do animal vezes 100. E isso aqui é importante, gente? Quem acha que isso é importante ou é balela? Todo mundo sabe disso, né? Sabe. Muita gente sabe, não sabe? Todo mundo já ouviu falar, não já? Mas qual o produtor, quais os técnicos que vocês conhecem que trabalha essa ferramenta como uma vantagem na hora de ganhar dinheiro ou de atuar na fazenda como consultor, dono, proprietário, ou junto ao frigorífico para uma negociação melhor? Quem faz uso dessa ferramenta? Alguém conhece? Vocês fazem? Ou é só conversa fiada do professor aqui para finalizar? Geiciara conhece. E aí, Geiciara? Fala aí pra gente. Como que essa pessoa utiliza essa ferramenta? Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Bom dia, gente. Meu namorado recentemente começou a trabalhar em um confinamento. Uhum. Aí eles avaliavam antes o rendimento de carcaça, só que quando ele foi ver os resultados, que ele começou tem pouco tempo, aí ele achou estranho, né? O rendimento estava dando 60% em média. Aí quando ele foi recalcular e tal, pegou os dados direitinhos, deu 54%. Aí ele foi mostrar para o patrão dele, e o patrão virou para ele e falou da seguinte forma: ele mostrou a fórmula e tal, como fazia. Aí o patrão falou que não era daquele jeito. Que se fosse assim, ele estaria tomando prejuízo. Aí meu namorado falou com ele: então você está tomando prejuízo, porque não é esse o rendimento. E até hoje ele não entendeu como que eles chegaram àquele valor, àquela forma. Aí ele está usando para avaliar mas a questão de lucratividade, né, do confinamento. Você sabe, Joyce, qual é a importância desse rendimento de carcaça no confinamento? Você consegue, assim, deixar claro? Ai, como que eu para eu ter a noção do quanto, qual é a conversão que eu estou tendo, né, de peso. Normalmente, Joyce, pessoal, qualquer um pode responder. O que eu avalio todo dia? Avalio assim, né? É uma medida diária. O que eu avalio? É comum eu avaliar no confinamento, em termos de desempenho do animal, dos animais. Normalmente eu avalio o GMD, né? Que é o ganho mediário, não é isso? Isso. Beleza. O GMD é importante? Importantíssimo. Mas, na verdade, eu não vendo GMD. Eu não vendo ganho diário, eu vendo o quê? Ganho de carcaça. Então, na verdade, no confinamento, o correto é eu avaliar o ganho de carcaça que esse animal teve. Porque eu vendo carcaça, eu não vendo animal vivo. Quem entrega carne para frigorífico, de maneira geral, ele não vende animal vivo, ele vende carcaça. E não significa que o animal teve um GMD, um ganho de peso vivo tal, que ele ganhou a metadezinha exata daquilo em carcaça. Às vezes pode ser mais e às vezes pode ser menos. É comum animais que são bem alimentados, estão nutricionalmente atendidos, ter um melhor rendimento de carcaça, ou seja, eles vão comer menos e vão ter uma melhor produção de carne. Enquanto animais não tão bem nutridos ou não tão bem alimentados
pode acontecer algo controverso. Mas só para deixar claro, é importante essa ferramenta no confinamento, porque é mais importante que o peso vivo do animal, que é o GMD, eu avaliar o peso de ganho de carcaça, o quanto que aquela dieta acrescentou na minha carcaça. Porque algumas dietas, elas proporcionam um maior desenvolvimento do aparelho digestivo, o animal fica com o aparelho digestivo inflado, inchado, eles têm um ótimo ganho de peso, mas o rendimento de carcaça muitas vezes não é tão bom. E assim, inviabiliza o confinamento. Então, a dieta também pode alterar na viabilidade ou não do confinamento. Muitas vezes a dieta ela não reflete, não é que ela não reflete, algumas vezes pode ser que a dieta mascare o rendimento de carcaça. Ou seja, o peso vivo pode ser não tão confiável quando eu vou avaliar, porque eu vendo carcaça, eu não vendo o animal vivo. Então, talvez eu tenha um GMD que ele me proporcionou um rendimento de carcaça 55%. E eu tenho um GMD que proporcionou 50%. Isso pode influenciar. Mas, de maneira geral, o que pode ter ocorrido? Um dos erros comuns que os confinadores fazem é o quê? Não ter um padrão de avaliação do peso na entrada do confinamento e um padrão de avaliação na saída do confinamento. Como assim, professor? Você mesmo lembra que toda vez que a gente ia fazer a pesagem dos animais no confinamento para a gente, dos projetos de pesquisa, a gente deixava eles em jejum, não lembra? Por quê? Porque eu quero o quê? O mais próximo do rendimento de carcaça. Então, eu tenho que ter um padrão para avaliar. Se eu deixei na entrada do confinamento 12 horas de jejum, na saída eu tenho que também deixar 12 horas de jejum. Porque dependendo da alimentação desse animal na entrada ou na saída do confinamento, isso pode dar uma variação de uma arroba por animal. Conseguiram entender, pessoal? Mais ou menos a importância de metodologia adequada para se avaliar o rendimento de carcaça, o ganho de peso? Sim, dá um joinha. Não, coloca uma N aí. Tá ok, Joyce? Ok, entendi. Ô, Toninho, na prática, igual nessa situação, que o produtor ele não aceita ser contrariado, e você sabe que você está fazendo certo, o que você faria? Na realidade, eu montaria um relatório completo, né? Eu montaria um relatório, tudo que está acontecendo, as consequências, as recomendações de uso, tudo certinho, falando num caso X, caso Y, caso Z, as possíveis consequências, ou quanto ele está perdendo, detalharia para ele e entregaria em mãos. E guardaria uma cópia para mim, comigo. Uhum. Porque se agora, na realidade, Joyce, a gente não tem. Quem manda é o cara. Quem manda é o cara. Mas se o cara tá tendo esse desalinhamento, isso a gente chama de desalinhamento. Tá faltando clareza, tanto da parte do consultor, que é seu namorado, quanto da parte do proprietário. É o proprietário ou é o gerente? Proprietário. Tá tendo um desalinhamento e falta de clareza entre eles. Na realidade, eles têm que sentar. O consultor da fazenda deve deixar tudo bem claro, mostrar realmente e argumentar. E não, na realidade, ele não tem que convencer. Uma coisa é que seu namorado, o consultor da fazenda, ele não pode querer convencer ninguém. Ninguém convence. Agora, eu tenho que deixar tudo bem claro para ele, as consequências ou as vantagens que ele está perdendo, né? Que às vezes o cara não está tendo consequências, só está deixando de ganhar. E isso, assim, o cara também tem que ter esse alinhamento. E talvez também, se esse alinhamento não for compatível de estabelecer um alinhamento entre os dois, talvez seja interessante para o consultor deixar esse cliente de lado. Por quê, professor? Mas o cara precisa do dinheiro. A pior situação, Joyce, é aquela que a gente precisa. Não pode abrir mão da consultoria. Essa situação é muito ruim. A situação que a gente não pode abrir mão da consultoria é muito ruim. Por quê? Porque um cliente que ele não tem um alinhamento de valores e de pensamento comigo, ele vai ter dificuldade
de seguir minhas recomendações. Se ele tem dificuldade de seguir minhas recomendações, eu continuo trabalhando para ele, ele não vai ter os resultados que eu propus, porque ele não segue minhas recomendações, ele não vai ter os resultados que ele propus, e ele vai me culpar por falta de resultado. Meu trabalho vai ser questionado, posso até ter uma má interpretação no mercado de negócio, e às vezes, a gente, como consultor, quem quiser trabalhar, a gente tem que buscar o que a gente chama de cliente ideal. O que seria o cliente ideal? É o cliente que a gente tem alinhamento de valores. Mas para isso, antes de eu querer que o cliente simplesmente confie em mim, eu tenho que apresentar para ele um planejamento seguro e dar garantias desse planejamento. Caso esse cliente não tenha um alinhamento comigo, é preferível eu abrir mão dele. Mas se ele insistir e falar assim, poxa, eu não estou podendo abrir mão de cliente, é interessante ele fazer um relatório de tudo e entregar. Na realidade, não era nem fazer exatamente isso que ele fez, né? Porque quando ele conseguiu tabular todos esses dados, aí ele falou assim por alto com o produtor. Aí ele discordou e tal. Aí fez o relatório, vai entregar para ele essa semana aí ele decide. Mas era bom ele fazer, entregar, mas também apresentar o relatório. Assim, ó, sim, pessoal, é importante os pontos e ele aqui, não está como consultor na fazenda. O produtor contratou ele para gerenciar mesmo, porque ele tem outras empresas e aí ele acaba pegando o dinheiro de outras empresas e injetando na fazenda. E ele não tem controle do que é da fazenda e o que é. Mas assim, o que eu peço, eu sugiro, que seu respectivo lá, ele seja o mais claro possível com o cliente, o mais claro. Porque quando a gente é claro, é honesto, a gente não está perdendo. Tem que ser bem claro. Porque, de certa forma, um relatório é importante para ele se resguardar de questionamentos possíveis. Mas o que muitas vezes acontece? É comum o consultor falar assim, vou fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro, vou deixar ele tomando prejuízo. Só que isso aí tem um efeito a longo prazo ruim para o técnico. A longo prazo é ruim para o técnico, porque, de certa forma, o técnico vai perdendo, ele perde valor de mercado. Porque ele não proporciona uma resposta desejável. Enfim, é muito problema, né? Mas o ideal é sentar, conversar e esclarecer. E mostrar saídas, né? Mostrar saídas. Vamos dar sequência. Aqui, gente, eu tenho um exemplo, né? Que é um exemplo aqui, eu coloquei aqui de uma carcaça. Esse aqui é um touro brancos, né? Um animal brancos. Onde é a mesma fórmula, né? Rendimento de carcaça, peso de carcaça quente, dividido pelo peso vivo vezes 100. Rendimento de carcaça. Esse animal aqui é um animal que ele teve um peso de carcaça quente de 340 quilos. E um peso vivo de 620 quilos. Eu multipliquei vezes 100, que é a formulazinha para eu ter o percentual, ou seja, é um animal que teve um percentual de rendimento de carcaça 54,83%. Quem quiser, vai fazendo a calculadora aí para acompanhar, viu, gente? Não deixa para fazer sozinho, não. Então, tem rendimento de carcaça, peso de carcaça quente. O peso vivo em jejum, como eu disse, é interessante vocês terem um padrão, tanto na entrada do confinamento ou na saída, se for o caso de confinamento. Mas o peso vivo, ele é interessante que ele tenha, no mínimo, 12 horas de jejum, para eu expelir a maior parte do conteúdo intestinal. Então, vamos dar sequência. Aqui foi o exemplo onde o animal teve 54,83% de rendimento de carcaça, um bom rendimento de carcaça. Nesse exemplo 2, pessoal, eu fiz a mesma coisa, com um boi Nelore. Peguei aqui ó, o peso de carcaça quente, ou seja, bateu o animal, pesei a carcaça, 310 quilos, a carcassinha dele está tendo no fundo. Dividido pelo peso vivo do animal, 620. O que é obrigatório? O jejum de 12 horas? É recomendado, porque aqui, muitas vezes, o pessoal faz o contrário na fazenda, né? O que não é recomendado. Porque o pessoal está vendendo o quê? Peso vivo. Se você for vender no balanção, o pessoal não está em jejum, não. O que é prejuízo para quem está comprando.
Mas quando a gente vai vender pro frigorífico, não importa se você deu jejum, não. A questão do jejum é importante para o frigorífico, porque vai evitar principalmente contaminação da carcaça. Se você dá um jejum ou não, o frigorífico vai te comprar a carcaça do mesmo jeito. O jejum só vai prejudicar no peso da carcaça a partir de 48 horas. Mas, para eu ter um padrão mais preciso do rendimento de carcaça dos meus animais, é recomendado que eu dê um jejum mínimo de 12 horas. Pode ser até maior, tem gente que está 24 horas de jejum. Não vai influenciar no ganho de peso. No ganho de peso, não vai influenciar no peso da carcaça. Beleza? Ficou claro, Fabrício? Isso aqui para quem está vendendo carcaça, para quem tá vendendo... Agora, no balanção, aí já tem aquelas coisinhas, aquelas trechinhas, mas o ideal, sim, era eu mandar um animal de jejum, mas o pessoal não faz isso, no balanção não faz. Aí é estratégia de negócio. Eu não lido com pessoas assim. Então, nessa segunda exemplo aqui, eu tenho um animal, para vocês observar, o mesmo peso final de abate, nesse aqui é o peso vivo de abate, é o mesmo peso 620 quilos, entretanto, a carcaça dele pesou apenas 310 quilos. Nesse aqui, ó, o Brangos teve 620 quilos no peso final, e um peso de carcaça aqui em 340 quilos. E esse Nelore, ele teve o mesmo peso, 620 quilos, e um peso de carcaça de 310 quilos. Então, esse aqui ficou 310 dividido por 620 vezes 100, deu 50% de rendimento de carcaça. O Brancos, isso aqui é um exemplo aleatório, viu, gente? Não estou falando que vai ter exatamente isso e tal, mas é o mais próximo da realidade. E o Nelore deu 50%. Pode ser que o Nelore dê mais rendimento, mas tem fatores que influenciam no rendimento de carcaça que eu vou falar, e isso tem relação. Mas nesse exemplo, os animais tinham o mesmo peso no final e peso de carcaça diferente, o que resultou num rendimento de carcaça diferente. Esse aqui teve 54,83 e o outro teve 50%. Até aqui tá ok? Podemos avançar? Podemos, né? Aqui, galera, eu comparei, né? Nesse aqui eu comparei os dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo do Brangos e o exemplo do Nelore. É um exemplo hipotético, deixando claro novamente. Aí eu fiz aqui, ó, 100 animais. Se eu tivesse abatido um lote de 100 animais, desses 340 quilos, né, que é o peso desse animal que teve um rendimento de carcaça de 54,83%. 100 animais, vezes o peso dele, dividido por 15, que é o peso da arroba, né, uma arroba, vezes o valor da arroba de mercado hoje, 290. Então, nesse lotinho aí de 100 animais, o exemplo 1, né, os animais que apresentaram 54,83% de rendimento, ele deu um lucro aqui de 657 mil. 657 mil. No exemplo 2, os animais foram abatidos com o mesmo peso final, esses animais tiveram a mesma dieta, tiveram o mesmo GMD, o mesmo ganho médio diário. Entretanto, o rendimento de carcaça foi diferente, esse rendimento de carcaça foi de 50%. Então, esses animais aqui, ó, cada animal aqui, eu peguei 100 animais, vezes 310, que foi o peso de cada carcaça, dividi por 15, né, que é o preço, que é o peso da arroba, e multipliquei pelo mesmo valor da arroba. Então, esse aqui já me deu 599 mil. Então, a diferença ficou aproximadamente 58 mil reais num lote de 100 animais. Não estou falando assim. Normalmente, o pessoal trabalha com rebanhos de... Se fosse aí 1.000 animais, seria o quê? 580 mil reais de lucro ou prejuízo. Sendo que os animais apresentaram o mesmo ganho de peso diário, eles foram alimentados no mesmo sistema de produção, foram tratados da mesma forma. Todas as características. O que diferenciou o quê? Foi a escolha correta da raça, foi o manejo adequado dos animais, ou seja, o rendimento de carcaça. Estou mostrando para vocês aqui, num exemplo pequeno, de 100 animais apenas, o quanto o rendimento de carcaça vai influenciar ou de forma positiva ou negativa no seu sistema de produção. E aí, se eu desconsiderar fatores como esse, eu simplesmente colocar todos os meus animais rendem 50%, eu posso estar perdendo muito dinheiro. Então, quando a gente trabalha bonitinho, com animais genética boa, alimentação adequada, animais selecionados, escolhidos, não é interessante eu trabalhar com aquela regra de 50% couro, cabeça, patas e conteúdo intestinal, e os 50% é carcaça.
Então, eu tenho que ter esse cuidado. E também o inverso é verdadeiro. Quando eu trabalho com animais ruins, pouco selecionados, animais de tipo leiteiro, o rendimento de carcaça é inferior. Vai estar ali para 47, 45, 46 de rendimento de carcaça. Ou quando eles não têm uma alimentação, uma nutrição adequada. Então, são fatores que vão influenciar no rendimento de carcaça. Correto? Podemos avançar? Dúvidas sobre a comparação? Alguém concorda ou discorda? Então vamos. Aí eu pergunto para vocês, nesse exemplo aqui, ó. Exemplo 1 e exemplo 2. Dá para pagar uma consultoria? Dá para pagar um técnico capacitado? Dá para pagar essa diferença aí que o técnico pode fazer na propriedade, nesse exemplo do confinamento? Com esse lucro, 58 mil nesse confinamento de 100 bois, esse cara melhor, mais capacitado, que fez as coisas da maneira correta, consegue proporcionar um rendimento que valha o proprietário, o pecuarista, pagar para ele um salário ou uma consultoria? É uma para refletir, viu? Na minha perspectiva, vale, né? 68 mil aí que é um valor significativo no meu orçamento. Isso aqui, na realidade, não é nem um lucro anual, né? Isso aqui seria um lucro, um período aí de 3 meses. Seu cliente, ou proprietário, ou pecuarista, consultor, faz esse tipo de conta, te deixa. Vocês têm clareza, quem trabalha como técnico, quem trabalha na área, quem acompanha técnicos, tem alguém que tem feito esse tipo de conta, esse tipo de direcionamento para vocês? Eu conheço pecuarista que ele escolhe os touros que vão trabalhar, que vão exterminar suas vagas com base nesse rendimento de carcaça. Ele entende que é fundamental para a melhora, porque se ele acrescentar, dependendo do valor, 1, 2% na lucratividade, no rendimento de carcaça, a sua lucratividade, seu dinheiro, faz uma diferença fenomenal. Vocês fazem esse tipo de conta? Ainda não, que ainda estão na faculdade. Mas quando formarem, vocês têm que levar essa visão econômica, essa visão lucrativa. Porque é essa visão aí, Joyce, que faz a diferença. Essa visão aí que vai encher os olhos do pecuarista na hora de te contratar. Ele não vai fazer conta para te pagar. Quando você gera resultado, quando você gera benefício, o cliente entende que você é uma peça fundamental na fazenda. Então, o seu salário não é um pagamento, é um retorno da contribuição que você proporcionou à fazenda. Saber que algo existe, todo mundo sabe que existe rendimento de carcaça. Todo mundo sabe que tem isso, mas saber que algo existe, saber que existe uma ferramenta é diferente de utilizar. Então, eu estou passando aqui uma ferramenta extremamente importante para vocês, que vai fazer, que é diferencial. Eu não vejo os técnicos trabalhando nessa ferramenta não, viu, gente? Não tenho visto. Poucos técnicos. Alguns pecuaristas, mas o pessoal não tem se atentado na importância disso no sistema produtivo. Quais fatores afetam o rendimento de carcaça? Peso vivo do animal. Animais, quanto mais pesados, maior será o rendimento de carcaça, pois eles terão a maior deposição de músculos e de gordura. Ou seja, quanto mais pesado o animal for, possivelmente maior o desempenho, o rendimento de carcaça. Tempo de jejum. O tempo ideal de jejum são de 12 horas. Acima disso pode decorrer prejuízo no rendimento de carcaça. Mas, na realidade, já tem algumas literaturas que dizem que até 48 horas de jejum, jejum de sólidos, né? Não tem problema nenhum. Tem gente que está em jejum hídrico, eu não recomendo jejum hídrico. Eu não acho interessante, porque o jejum hídrico ele pode influenciar na qualidade da carne e no rendimento de forma negativa. O animal, gente, ele chega a perder aí, 6% do peso vivo só de conteúdo intestinal durante o jejum. Outra importância do jejum é o quê? Facilitar o manejo de abate. Na hora que você vai esviscerar um animal que está com um trato digestivo vazio, o risco de contaminação com rompimento de alguma víscera é bem inferior quando o animal que tem o conteúdo intestinal, o trato gastrointestinal esvaziado. Outra coisa que vai influenciar no rendimento de carcaça é o transporte adequado, práticas de bem-estar.
Isso aí está relacionado, porque se o cara entra bota os animais para correr, para entrar no caminhão, esse caminhão, os animais recebem choque, caem, tropeçam. Todas essas partes que são machucadas, que são feridas, elas são descartadas pelo frigorífico. Isso aí influencia de forma negativa no rendimento de carcaça. Todas aquelas práticas lá, que a gente falou também de vacinação, a questão do abscesso, reação vacinal, também vai influenciar no rendimento de carcaça. Porque esses cortes, esses machucados serão descartados e sua carcaça ela será penalizada por falta de qualidade. Toalete que eu já estava falando agora, retirada de excesso de gordura, né? Os animais extremamente gordos, eles vão sofrer um toalete, retirada de excesso de gordura, abscessos, ferimentos ou outras alterações também são retiradas. Isso aí pode levar, colocar a sugestão, né? Se alguém ainda tiver dúvidas, né? A sugestão da outra página, tem a aula lá de avaliação da musculosidade, tem relação também, né? Eu coloquei aqui. Cadê, gente? Essa aqui. Uma das características que influencia o rendimento de carcaça é o quê? É a musculosidade, que está relacionada à abertura de peito, abertura de garupa do animal. Coloquei lá, assista a aula sobre como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Essa musculosidade tem uma alta correlação com o rendimento de carcaça, é fundamental. Então, avaliar a musculosidade do animal. Outra característica que tem que avaliar é o quê? A raça. A raça é uma raça britânica, raça continental, uma raça de cebuínas. Raças britânicas elas são mais precoces, ou seja, ela está na deposição de gordura mais cedo, ou seja, dá um acabamento mais cedo. Entretanto, elas ainda apresentam um rendimento de carcaça, porque elas têm rendimento de carcaça um pouco menor, quando comparado às raças continentais. Porque as raças continentais elas possuem carcaças maiores, mais pesadas, elas possuem um maior rendimento. Por isso, entretanto, as raças continentais elas precisam de mais tempo para atingir o acabamento, porque o que manda no momento, o que define o momento de abate do animal não é o peso, é se ele deu acabamento. Então, raças continentais, elas têm o maior rendimento de carcaça, elas têm o maior ganho de peso. Entretanto, são raças tardias. As raças britânicas elas são um pouco contrárias, são raças precoces, elas dão um acabamento mais jovem, tem uma característica carcaça interessante, entretanto, elas têm, quando comparadas às demais, elas têm um menor rendimento de carcaça. Aqui, exemplos de raças britânicas, eu tenho Angus, Hereford e Devon. Exemplos de raças continentais, eu tenho a Charolais, Limousin, Chianina, Marquidiana e a Piemontese. E as raças zebuínas, elas estão de forma intermediária, elas não apresentam um rendimento de carcaça tão bom e elas também não são tão tardias para a deposição de gordura. E da mesma forma, também elas não são tão precoces como as raças britânicas. Então, para vocês entenderem, aqui eu tenho uma figura, né? Nessa figura tem a deposição de ossos, que está aqui de forma transparente, né? O músculo que está pingadinho e a gordura listradinha. As raças continentais, elas têm uma estrutura maior, são animais que eles crescem mais, têm uma maior deposição de carne, entretanto, elas vão demorar mais tempo para dar acabamento. São esses animais aqui em cima da figura. As zebuínas, eles estão intermediários, não são animais tão precoces como as raças britânicas, mas eles têm uma boa deposição de musculatura, de carne, e um acabamento intermediário. As raças britânicas, elas realmente são as mais precoces, elas conseguem dar um acabamento, elas têm um rendimento de carcaça bom, só que quando comparado com as raças continentais, um rendimento de carcaça um pouco inferior, mas elas são bem mais precoces, porque elas têm uma deposição de gordura mais cedo. Beleza? Normalmente essas raças aqui, ó, estrutura pequena, elas vão dar um acabamento com peso mais leve, enquanto as raças de estrutura maiores dão um acabamento mais tardio. A idade também influencia muito o rendimento de carcaça. Nós sabemos que quando o animal tem um tempo para deposição de carne, tem um tempo para crescimento do osso, deposição de carne, deposição de gordura. Então, quanto maior a idade do animal, maior o rendimento de carcaça. Animais mais jovens, o rendimento de carcaça é um pouco inferior. O sexo também influencia. Nós sabemos que os animais inteiros, né, os machos inteiros, eles têm um rendimento de carcaça maior. Os animais castrados, eles têm um rendimento de carcaça intermediário e as fêmeas têm um rendimento de carcaça inferior quando comparado com os demais. Então, o sexo, a idade,
o frame, né? Isso aqui a gente estava falando de frame, o tamanho da estrutura do animal. Tem a ver a alimentação. Quanto mais equilibrada for a dieta, maior o rendimento de carcaça. Por quê? O que acontece? Uma falha comum hoje. Você vai ter uma reportagem, essa semana eu recebi um vídeo aí falando de uma empresa de ração que foi processada, porque ela não estava fornecendo a ração que ela falava que ela estava vendendo, né? Vendia uma ração e entregava outra. O que isso influencia? Gente, um exemplo prático, se animais na fase de recria precisam de 14% de proteína e X de energia, aí eu compro a ração e essa ração é alterada. E aí ela vem com teor a mais de energia e um teor menor de proteína, ou seja, esse animal ele não vai ter uma proteína suficiente para completar o seu crescimento, o seu desenvolvimento muscular, que era necessário. Entretanto, pelo excesso de energia presente nessa dieta, esse animal acaba dando um acabamento mais cedo, mas ele não completa o seu desenvolvimento que era necessário, ou seja, eu acabo que eu vou ter que abater, né, vender esses animais antes do período, porque eles deram o acabamento, mas não completou o crescimento e desenvolvimento, ou seja, aqueles animais baixinhos, gordinhos, mas não estava pronto, porque a ração não estava adequada. Da mesma forma também, animais que são alimentados com alimentos volumosos, eles têm um maior desenvolvimento do rumo, uma maior capacidade ruminal, maior capacidade de trato digestivo quando comparado a animais alimentados com grãos. Animais alimentados com grãos, essa capacidade do aparelho digestivo é menor, ou seja, ele tem menos aparelho digestivo e mais carcaça. Então, isso também, o tipo de alimentação, vai influenciar no rendimento de carcaça dos animais. Animais confinados, suplementados, normalmente apresentam maior rendimento de carcaça, porque estão bem alimentados, dietas balanceadas, e também porque eles recebem uma maior quantidade de grãos, seu aparelho digestivo tem menor volume quando há animais alimentados com alimentos volumosos. Quais fatores afetam o rendimento de carcaça? Que eu estou falando. Tipo de alimentação, já acabei de falar, né? Animais alimentados com dietas ricas em grãos apresentam menor conteúdo gastrointestinal e maior rendimento de carcaça. Então, ok. Isso aqui eu falei também, né? A musculosidade é fundamental. Eu escolher animais, a musculosidade tem total relação com o rendimento de carcaça. A musculosidade ela está relacionada prioritariamente com a abertura de peito e a largura de garupa. Enfim, pessoal, considerações finais. O rendimento de carcaça é uma ferramenta dentre as tantas disponíveis para técnicos produtores que buscam lucratividade e muitas vezes ela não é utilizada da forma que poderia ser utilizada. Entretanto, a gente queria fechar a aula falando para vocês que nós, como técnicos, temos que buscar utilizar todas as ferramentas disponíveis, principalmente aquelas ferramentas relacionadas ao conhecimento, o que a gente vende hoje, o consultor, o técnico de campo, a gente vende conhecimento do produtor. Essas são as características, essas são as ferramentas que a gente tem que fazer diferença. Porque mandar o camarada comprar, montar, dar uma ração especial, montar uma fábrica de ração, comprar isso, comprar aquilo, qualquer um manda. Agora, você chegar e agregar valor para o seu cliente, a um custo significativamente reduzido, é diferente, viu? Pessoal, abra perguntas, estou disponível aí. Fique à vontade, viu?